Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Mariana e eu decidi gravar esse vídeo para falar como que eu consegui curar o meu quadro de candidíase de repetição. Eu sofri com candidíase durante 1 ano e 8 meses. Então nesse vídeo eu vou contar como que eu consegui não só a candidíase, mas eu também tive a vaginose bacteriana e também tive a síndrome fúngica, tá? Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou contar exatamente tudo que eu fiz, todas as medicações que eu tomei, tudo que eu aprendi ao longo desse 1 ano e 8 meses, né, quase 2 anos. Então eu recomendo que você pegue um papel, pegue aí uma caneta para você anotar todas as informações, porque eu tenho certeza que esse aqui vai ser um vídeo de utilidade pública, tá? Os meus quadros de candidíase, eles começaram em 2020, quando eu comecei, em 2020, quando eu comecei a ter problemas no estômago. Eu tive uma gastrite nervosa, esofagite, H. pylori e ainda por cima uma hérnia de hiato. E eu fiquei durante 6 meses, 7 meses mais ou menos, tomando antibiótico e fazendo tratamento para o estômago. Depois que passei esse tratamento, eu comecei a ter crises de candidíase. Na época, coincidiu que foi na mesma época que eu coloquei o DIU. Então, eu não sei o que realmente desencadeou as minhas crises de candidíase, se foi eu ter colocado o DIU ou se foi o tratamento com antibiótico, ou se foi os dois ao mesmo tempo, tá? Mas foi mais ou menos ali no final de 2020 que eu comecei a ter essas crises de candidíase. Para quem não sabe, né, o que é a candidíase, é um fungo, tá? Na verdade, esse fungo se chama Cândida e ele existe dentro do nosso organismo, tá? Então, homens têm, mulheres, crianças, idosos, qualquer pessoa, eu, você, todo mundo tem esse fungo que chama Cândida. Quando esse fungo prolifera, né, quando ele cresce de forma abrupta, ele se forma então a candidíase. Existe a candidíase oral, a candidíase vaginal, né? Não é, às vezes a gente pensa intestinal, né? Tem pessoas que têm quadros do fungo, né? Que é um fungo dentro do estômago, no canal vaginal, na boca, né? Então, assim, não é uma doença, e aí eu quero já deixar muito claro, não é uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser transmissível, mas é um fungo que existe, e ele é um fungo oportunista. Então, ele vai se aproveitar de qualquer disfuncionalidade, qualquer queda de imunidade que você tiver, ele vai se aproveitar para proliferar. Então, normalmente, os quadros de crise de candidíase, eles vêm decorrente de alguma coisa que aconteceu. Seja por um excesso de antibiótico, seja por um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, seja por uma péssima alimentação, ele vai se desenvolver em algum momento, tá bom? E aí eu comecei em 2020 fazendo tratamento para candidíase, tava tudo tranquilo, beleza, eu fazia tratamento convencional, pomada, remédio, medicamento, tava indo tudo mil maravilhas. Em 2021, mais ou menos lá para maio, julho, eu tive o meu primeiro quadro de vaginose bacteriana. E eu fiquei extremamente assustada. Para quem não sabe, a vaginose ela é mais conhecida, ou popularmente conhecida, né, com a Gardnerella. Qual que é a diferença entre a vaginose e a candidíase? A candidíase é um fungo, a vaginose é uma bactéria. Essa bactéria existe na flora ali vaginal, tá? Então, assim, tanto a vaginose, né, a Gardnerella, quanto a cândida, são fungos e bactérias que já existem ali na nossa microbiota. Então, todo mundo tem. Só que por alguma razão ela começa a ficar descompensada, ela começa a produzir em excesso. A candidíase, e eu tô explicando isso porque às vezes a pessoa tá assistindo o vídeo, ela tem uma doença, ela tem alguma coisa, ela não sabe o que é, né? Então ela vai tomando medicamento, mas ela não sabe o que é, de onde que surge, né? Então por isso que eu tô explicando, né? Então uma é uma bactéria, o outro é um fungo, tá? Que existe dentro do nosso organismo, dentro da nossa flora intestinal, da nossa flora vaginal, tá bom? E aí o que acontece?
como eu comecei a tomar muita medicação para os quadros de candidíase, eu acabei desregulando as bactérias. Essa foi uma explicação que a médica me deu. Então é muito comum mulheres que têm a candidíase acabar desenvolvendo também o quadro de vaginose. E aí elas acabam tratando os dois ao mesmo tempo, né? É muito comum. Mariana, qual que é a diferença para mim saber o que é uma vaginose e o que é um quadro de candidíase? A candidíase é um corrimento esbranquiçado, branco, ele tem uma aparência assim meio de leite talhado, meio de nata, ele não tem cheiro, tá? Normalmente ele não coça e causa uma leve ali irritação, tá? Pode causar coceira, pode causar irritação, vermelhidão no local, mas é um corrimento que não tem cheiro, tá? Ele tem esse aspecto branco talhoso. Já a vaginose, ela já tem um cheiro característico, né? Normalmente a gente fala que é um cheiro peixe podre, né? Então ela tem um cheiro, é mais líquida e ela é uma cor mais amarelada, um líquido meio amarelado, meio esverdeado, tá? Vai dependendo aí dos quadros. Eu tô falando aqui de forma, gente, muito superficial, tá? Eu não sou médica, não sou ginecologista, não trabalho na área. Tudo que eu tô falando foi o que eu aprendi ao longo desses 1 ano e 8 meses, porque eu passei por vários profissionais, até de fato conseguir a cura definitiva, tá bom? Então aí foi uma luta, né, em 2021, lutando com esses quadros de candidíase e vaginose, candidíase e vaginose. Antes da menstruação, tinha candidíase. Depois da menstruação, vaginose. E foi assim se arrastando, até que no começo desse ano de 2022, eu consegui marcar uma consulta com uma ginecologista, porque medicação já não fazia efeito mais, né? Eu tomava medicação. Gente, eu tomei hidroconazol, fluconazol, todos esses zols da vida eu tomei. Eu cheguei em um ponto que eu tava tomando fluconazol toda semana, não resolvia, sabe? Eu já tava ficando assim, esgotada, porque só quem já teve quadro de candidíase de repetição sabe que é um saco. É uma coisa assim que você fala assim, não, de novo, sabe? A gente fica esgotada emocionalmente, tá? E aí, como eu falei pra vocês, no começo desse ano, eu fui numa ginecologista e ela falou pra mim, olha, eu vou te explicar. A cândida, ela é um fungo oportunista. Sendo assim, ela tem vários fatores, né? Por que você não tá conseguindo sarar esse quadro? E ela me explicou. A cândida, ela tem um fator biológico, eu vou resumir, tá? O fator biológico, alimentar e emocional e higiênico. Então, grava isso aí. Biológico significa o quê? Que alguma coisa ali, né, a sua imunidade está baixa, alguma coisa ali no seu corpo não está conseguindo combater esse fungo, esse quadro. Então, você vai precisar de medicação, tá? Quando ele fala alimentar, né, então biológico, você vai tratar com medicação. Alimentar. O fungo, ele adora doce, ele adora açúcar, ele adora produto industrializado. Você quer alimentar um fungo, você dar bastante refrigerante, chocolate, doce, sorvete, gordura hidrogenada. Quanto mais isso você comer, você vai alimentar esse fungo. Não adianta nada você tomar remédio, passar pomada, se você não controlar a sua alimentação. Então, tem a medicação, a alimentação, o emocional. Eu lembro que a ginecologista falou assim, olha, essa doença, né, a candidíase, não é uma doença de mulher calma, é uma doença de mulher nervosa, mulher sobrecarregada, mulher que está estressada. Então ela falou assim, mulher está ansiosa, né? Então procura, né, fazer uma terapia, fazer uma meditação, cuidar do seu emocional, né? Porque o emocional da gente, tudo que a gente pensa, que a gente sente, né? O nosso corpo, ele responde, né? Então, assim, a gente começa a ter crises de ansiedade, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter manchas na pele. Então, assim, as nossas emoções, o nosso corpo coloca para fora. E uma das formas do nosso corpo colocar para fora as nossas emoções são através de doenças. Eu achava que isso era muito místico, né? Mas é a pura verdade. Quanto mais adoecido mentalmente você tiver,
mais fisicamente você também vai estar adoecido. Então ela falou, cuidado emocional. E por último, o cuidado da higiene, tá? Então assim, se você, o fungo, e tanto o fungo quanto a bactéria, né, eles gostam do lugar quente, úmido e abafado. Então a gente tem que começar a criar medidas para tirar esse abafamento, para tirar essa umidade, para poder a gente melhorar esse aspecto. Então, como que você vai tratar a sua candidíase? Você vai tomar medicação, você vai melhorar a sua alimentação, você vai cuidar da sua saúde mental e da sua higiene. Então, eu vou falar para vocês o que eu fiz. Ao meio desse processo, a minha ginecologista me passou uma nutricionista, que é especialista em pessoas que têm problemas intestinais, que é o meu caso. Daí, na primeira consulta, ela me diagnosticou com uma síndrome fúngica. Gente, vale muito a pena vocês pesquisar. Às vezes você está tomando remédio há anos, você está fazendo tratamento há anos e você não consegue se livrar da sua candidíase, porque na verdade você tem um quadro de síndrome fúngica. Mariana, como que eu sei que eu tenho um quadro de candidíase fúngica? Normalmente, a síndrome fúngica, você tem sudorese em excesso, a língua extremamente esbranquiçada, micoses nas unhas, nos pés, micoses pela boca, quadros de candidíase, entre outros fatores, tá? E aí ela falou assim, olha, a gente vai começar a fazer um tratamento alimentar para você curar essa síndrome fúngica e, consequentemente, matar a candidíase. Então, eu recomendo para vocês anotar. Primeira coisa, tirar o açúcar, refrigerante, feijão, né? Ela recomendou para mim, eu tô passando aqui de uma forma superficial, tá, gente? Substituir o arroz normal pelo arroz integral, ou então diminuir as quantidades de arroz, porque o arroz ele vira açúcar no nosso corpo. Se for comer pão, macarrão, tudo integral, ou então diminuir as quantidades. Feijão, não comer feijão todos os dias. Se for comer só apenas uma vez ao dia, de preferência numa porção pequena. Aumentar o consumo de ave e peixe, diminuir o consumo de carne vermelha e carne de porco. Então eu fiquei, se não me engano, uns 3 meses sem comer carne de porco. E carne vermelha, né, carne de vaca, eu comia de 2, no máximo 3 vezes por semana, né? Então ela falou assim, para fazer essa troca, começar a comer bastante fruta, bastante verdura, bastante legumes, né? Tirar os embutidos, enlatados. Outra coisa também que ela me passou foi a questão da suplementação. Eu não vou ter aqui mais, mas ela me passou o óleo de orégano, tá? Você pode comprar pela internet. Na época eu paguei em torno de uns R$90, eu tomei durante 3 meses o óleo de orégano. Ele é antifúngico, tá? Além do óleo de orégano, ela também me passou vários produtos assim, ó, manipulados. Eu confesso para vocês que eu não tomei corretamente tudo, porque não gostei. Mas assim, na época que eu tava com as crises, me ajudou bastante. Então eu vou passar para vocês exatamente o que ela me indicou, que foi espinheira santa, tá? 1 ml de solução 3 vezes ao dia. Gente, tudo isso é natural, fisioterápico. Então, se você quiser, você manda manipular. Espinheira santa, 1 ml 3 vezes ao dia. Esses aqui é para outra finalidade. Esse aqui é para o estômago, tá? Estômago, intestino grosso. Esse aqui é coentro, 1 ml de solução também 3 vezes ao dia. E unha de gato, 1 ml 3 vezes. Isso aqui você não precisa de receita, você pode mandar manipular. A espinheira santa, a unha de gato e o coentro, tá? Então, assim, isso aqui é ótimo porque ele tem uma propriedade antifúngica, anti-inflamatória. Então, isso aqui vai acelerar o seu processo de recuperação do seu quadro de candidíase. Outra coisa também em relação aos temperos dos alimentos. Evitar, né, temperos prontos, né, aqueles caldo quinor, sazon, e adicionar na sua alimentação bastante açafrão, que é antioxidante, orégano, que é antifúngico, coentro, né, gente,
Na época que eu tava com quadro de candidíase, eu comia coentro e orégano e açafrão praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias, tá? Outra coisa também bastante interessante na questão da alimentação é a gente aprender a beber água, é aprender a hidratar o corpo. Eu sei que o que eu tô falando aqui pode parecer muito óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Então, o que que eu fiz na minha alimentação? Diminuí a quantidade de carboidratos, troquei o carboidrato normal pelo integral, diminuí a quantidade de feijão, diminuí a quantidade de carne de vaca e carne de porco, consumi bastante peixe e frango, aumentei significativamente a quantidade de fruta, verdura e legumes, tá? Comecei a beber bastante água e fiz o uso, né, dos temperos naturais, o coentro, o açafrão, entre outros. Que mais que eu me lembro da minha alimentação? Uma dica também bacana é fazer bastante legumes refogados. E em relação às frutas, é interessante a gente evitar frutas cítricas, como o limão, abacaxi, a laranja, e também evitar, quando você estiver com quadro, né, de candidíase mesmo, você evitar. E deixa eu lembrar aqui, a maçã. A maçã, ela tem uma substância que eu não vou saber explicar para vocês, mas quem tem quadro de candidíase ou síndrome fúngica, corre da maçã, tá? Então, assim, maçã, laranja, limão, abacaxi, foge. Tudo que é cítrico, tá? Você evita de comer ao máximo que você conseguir. E aí, em relação à higiene, tá? Depois que eu fiz esse tratamento meses e meses com essa ginecologista, eu consegui melhorar significativamente, mas eu não consegui acabar de vez com o quadro de candidíase. Eu não consegui acabar. E aí eu fui numa outra ginecologista, ela falou pra mim assim, olha, que foi a última ginecologista que eu fui. Ela falou assim, olha, você tem que parar de usar sabonete na região da vulva, né? A gente compra aquele sabonete íntimo convencional. E aí eu falei pra ela, eu não vou conseguir parar. O que ela me deu uma indicação? No lugar de usar o sabonete íntimo, começar a usar o sabonete de glicerina. Esse aqui, tá vendo? Tem só um restinho. Começar a substituir. Então você faz essa troca. Mariana, por que eu devo parar de usar o sabonete e lavar somente com água? Porque o sabonete íntimo, ele tem química, ele é um produto químico. Em contato com a vulva, em contato com a vagina, ele vai alterar o pH. Mas Mariana, tá lá escrito, dermatologicamente testado, isso, aquilo. Gente, faça o teste. Ah, mas eu não vou ficar fedendo, eu não vou ficar suando, eu não vou ficar com mau cheiro? Não vai, tá? Às vezes a pessoa fica com dúvida. Mariana, mas se eu lavar só com água eu não vou ficar fedendo? Não vai, tá? Você pega aqui, eu vou dar um manual prático. Você lava primeiro a parte de trás com água e sabão normal, né? Se você, eu soo muito a minha virilha soa muito, a minha coxa, né, encosta uma na outra, você pode lavar a sua coxa, a sua nádega com sabão e água normal, só que na hora que você for lavar a vagina, né, a vulva, aquela parte externa, você lava com bastante água, não precisa passar produto, né? Então você abre bastante, lava, joga bastante água e tudo. No começo é estranho, é esquisito? Mas eu garanto pra você, eu te garanto que se você parar de usar produto, a sua saúde íntima vai melhorar 1000%. Eu acredito que isso, assim, era a cereja do bolo que estava faltando para o meu tratamento dar certo, tá? Então, qual foi a indicação que ela me deu? Substituir o sabonete íntimo convencional pelo sabonete de glicerina e depois ela me indicou que se caso eu realmente quisesse utilizar o sabonete íntimo, quando eu tivesse crise, era esse aqui do Gina Danistem. Ele é caro, tá? Acho que ele custa em torno de R$60, 50 e poucos reais. Mas assim, eu só uso ele quando eu tô em crise, né? Quando eu tô com quadro de candidíase. E pra minha alegria, já deve fazer uns 4 meses que eu não uso, tá? 3, 4 meses. Então, assim, eu só uso em caso realmente de crise, quando eu estou com crise, porque ele tem uma propriedade calmante. Então, ele vai
aliviar ali a questão que tá irritativo, beleza? Então, assim, a minha dica é: você começa a diminuir a quantidade de produto. Depois que você diminuir a quantidade de produto, você começa a usar dia sim, dia não, e depois você simplesmente para. Então, já deve fazer mais ou menos uns 3, 4 meses que eu parei de usar sabonete íntimo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Outra dica, tá? Não usar calcinha quando você estiver em casa, calcinha para dormir, tá? Em relação às calcinhas, evita de lavar a calcinha na máquina, evita de lavar a calcinha junto com outras roupas, lava as calcinhas e sutiãs separadamente, não use amaciante nas calcinhas, tá? Use apenas o sabonete líquido ou o sabonete em pó que você gosta. De preferência, se você puder, passe o fundo das calcinhas, tá? Outra dica também: vai pro clube, vai pra piscina, vai pra praia, não fica o dia inteiro molhada, tá? Então, assim, nadou, corre lá, troca, põe um biquíni novo ou uma calcinha nova, porque, como eu falei, o fungo gosta de coisa úmida, coisa quente. Outra dica também para essa questão da higienização, né? Se você tiver com muito corrimento, se tiver com a vagina muito úmida, você termina de tomar banho e você pega o secador no jato frio e você seca, né? No jato frio, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você for colocar no jato quente, você vai queimar a pele. Então você seca bastante ali, bate o secador para manter a região sempre seca. Se você trabalha fora, durante o almoço, né, leve uma calcinha, troque de calcinha, prefira calcinhas de algodão também. Isso também é muito interessante. São pequenos detalhes e cuidados que a gente tem que evita que a gente possa ter um quadro de crise, tá? Então, assim, são coisinhas pequenas, como trocar de calcinha. Outra dica também: evitar de ficar usando papel higiênico. Essa dica quem me deu foi a ginecologista. Ao invés de você usar o papel higiênico, porque quando você passa na pele, ele causa um atrito. Então, você usa uma toalha. Então, se você tiver ducha na sua casa, ou então toda vez que você for usar o banheiro, você passa a ducha ali com água e passa uma toalha. Você deixa ali uma toalha específica só para isso. Entendeu? Então, assim, ajuda a evitar esse atrito da pele também. São pequenos cuidados, como eu falei para vocês. Em relação à medicação, né? Quais foram os remédios que eu tomei? O último tratamento que eu fiz, eu dei conta de perder a receita, mas eu fiz um tratamento, mas de toda forma que eu não ia falar, porque ele precisa de receita. Eu fiz um tratamento completo de 15 dias para vaginose, terminei o tratamento para vaginose e comecei um tratamento para candidíase. Esse último tratamento que eu fiz para candidíase, que foi assim o que realmente resolveu, foi tomar o fluconazol uma vez por semana durante um mês e usar o ácido bórico. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu tive que mandar manipular. Ó, é um óvulo. O ácido bórico, gente, é um óvulo, tá vendo? Ele vem aqui. Eu acredito que você não precisa de receita para fazer. Ácido bórico 600 miligramas durante 30 dias. Então, todos os dias, à noite antes de dormir, eu aplicava o ácido bórico, né? Você coloca, né, dentro do canal vaginal e dorme com ele lá dentro. Ele vai dissolver. Ele tem um cheiro, gente, muito forte de produto de limpeza. O ácido bórico, eu acredito que não precisa de receita, porém, gente, ele é usado no último caso, né? Para aquela paciente que realmente já tentou todo tipo de pomada, tentou todo tipo de medicação. Gente, eu usava aquelas pomadas, que eu não vou lembrar o nome, custava 150 cada pomada. Isso aqui eu paguei R$80. Então, assim, foi o que realmente resolveu. Só que o ácido bórico, ele é indicado tanto para quadros de candidíase quanto para vaginose. Só que ele tem que ser mantido na geladeira, ele tem uma ação adstringente. Então, se você não tiver realmente um quadro de candidíase muito forte, recorrente, pode ser que você vai acabar alterando o seu pH vaginal. E pode ser que você, ao invés de, como se diz, resolver um problema, você pode arrumar outro. Então, assim, apesar de não precisar de receita para fazer a manipulação, eu recomendo que você vá, faça uma consulta, que seja no postinho, né? E pergunta para o médico, fala: olha, eu já ouvi falar sobre o ácido bórico, realmente funciona? E aí, assim, gente, para mim foi assim
a chave, foi aquilo que realmente faltava para eu acabar com os meus quadros de candidíase. Então, basicamente é isso que eu fiz. Hoje em dia, eu continuo me alimentando, né, tentando, né, porque eu tô precisando aí voltar, mas assim, me alimentar de forma adequada, manter os processos de higiene, não usar mais o sabonete. Em relação à suplementação, né, hoje em dia, a única coisa que eu tô suplementando é com esse aqui, vitamina C, tá? Mas eu pretendo comprar depois uma coisa também que me ajudou muito, foi o óleo de prímula, né, que o meu acabou, eu vou comprar mais. Foi algo assim que me ajudou muito também com os meus quadros de síndrome fúngica e candidíase. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvidas, deixe aqui no comentário. Como eu falei, eu sabia que o vídeo ia ficar longo, mas eu tenho certeza que é um vídeo de utilidade pública que vai ajudar muitas pessoas. E como eu falei, eu não sou médica, eu tô contando aqui tudo que eu aprendi com os médicos. Em relação à saúde mental, né, gente? Eu voltei para terapia porque realmente, quando a gente está com o emocional abalado, a gente não consegue fazer um tratamento adequado. Então, assim, se você tá com candidíase, primeiro, vai no ginecologista, faz o tratamento com medicação, muda a sua alimentação, começa a praticar atividade física, cuida da sua saúde mental e da sua higiene, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e até mais!